Muito bem, você está assistindo então mais um vídeo da playlist falando sobre o processo de recuperação aí que eu estou passando para depois da cirurgia da retirada total do estômago e basicamente todo o esôfago, certo? Então no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco mais curto, eu vou falar um pouco sobre como foi a aceitação da dieta no hospital e as implicações que eu tive também com relação a isso, certo? Então assim, quando estava no hospital após a cirurgia, como eu não conseguia me alimentar pela boca e ainda não consigo, eu estava me alimentando basicamente só pela veia, pelo pescoço e as veias do braço. Até que é, eu conseguia ter a minha, como é que eu posso dizer assim, a minha sonda bem certa na jejum e ela não está vazando nada de líquido e o corpo está aceitando a alimentação líquida. Daí eu tirei essa parte, uma boa parte, vamos dizer assim, da alimentação via injetada pela veia. Mas até então, o que aconteceu? Eu comecei, então, como eu estava falando, comecei logo após a cirurgia direto com a alimentação na veia. E quando eles começaram a injetar na, na sonda a dieta líquida, meu corpo começou a ter umas reações estranhas, não aceitou direito. E alguma coisa deu errado, que nem eu falei no vídeo anterior, que a sonda não estava encaixada e começou a vazar tudo pelo meu corpo. Então a gente, com o passar do dia, a gente identificou que aquela coisa que saía de dentro do meu corpo através dos pontos da cirurgia era muito parecida com a cor da alimentação que eles injetavam pela sonda. Então foi aonde que eu comecei a ficar ruim de novo e aí fui para a segunda cirurgia, que foi para reconstruir a instalação da sonda. E esse líquido que vazava por mim, dentro do meu corpo, associado também ao problema da primeira cirurgia já, vamos dizer assim, das consequências do meu problema, começou também a dar problema nos pulmões. Foi líquido para os pulmões, que depois tive que colocar uma sonda nos pulmões para retirar o líquido dos pulmões. Mas isso é uma história que eu vou contar mais para frente, em uma outra ocasião. Então assim, ó, a cirurgia que eu fiz para reconstruir, a restalar a sonda, é, ela é ela foi rápida, pequena, vamos dizer assim, uma uma organização da sonda para a injeção da dieta enteral. A dieta enteral ela vai direto no intestino. E é como eu venho me alimentando hoje. Já se fez 10 meses, basicamente, amanhã vai fazer 10 meses que eu fiz a primeira cirurgia. Então, assim, essa dieta integral, ela é uma dieta que você precisa se alimentar, né? Não é colocada pela boca, é uma alimentação que vai direto na jejum, através da sonda. E assim aconteceu. Meu problema foi que então eu não estava tendo aceitação da dieta, o intestino estava vazando e conforme era a dosagem da quantidade de dieta, se aumentasse um pouquinho, eu estava tendo algumas reações estranhas. Meu corpo não estava aceitando direito aquilo. E devagarzinho foram aumentando, meu corpo foi aceitando. Inclusive, é, a, a dosagem da dieta era um dos critérios para mim ganhar alta, vamos dizer assim, no hospital. Se eu chegasse a um X maior da quantidade de ml injetada, ingerida pela sonda, e eu tivesse aceitação tranquila, eu poderia ser ganhado alta no hospital e ficar em casa. E assim foi. Então, nesse período de tempo, eu tendo restrição, assim, o organismo não estava aceitando direito a dieta integral, fui só emagrecendo. Enquanto estava no hospital, estava emagrecendo. E até depois que eu vim para casa, um mês e pouco depois, eu ainda continuava perdendo peso. E isso dava um desespero muito grande. E eu cheguei a perder no total 25 quilos. Já não era assim robusto, não estava num peso e uma massa muscular pela minha altura muito legal, muito normal. Não vou dizer que estava gordo nem magro, estava normal, normalzito. E aí perdi 25 quilos. Foi complicado. Eu vou falar nos vídeos posteriormente sobre isso, mas enfim, até que a dieta se adaptou no meu corpo e eu fui lentamente
parando a velocidade, vamos dizer assim, de emagrecer. E isso já se passava quase um mês que eu estava no hospital para acontecer, para ir acontecendo isso, essa melhora, vamos dizer assim. Então, é, o que aconteceu? O corpo começou a se adaptar, através de bastante cuidados, a dosagem. Tinha vários equipamentos que media a dosagem de algumas das dietas que eu estava me alimentando no hospital. Vocês vão ver nas imagens, tinha 3, 4 equipamentos que ficavam apitando lá e regulando a dosagem da quantidade. E aquilo era muito triste a gente ficar olhando aquilo. Era 3, 4 equipamentos que ficavam pingando lá e a gente que superar aquilo. Então, a paciência que a gente tem que ter era bastante grande. E o acompanhante nessas horas tem que ser bastante inteligente para não deixar a gente ficar frustrado, achar coisas para fazer. Vocês vão ver aí que a gente estava... Eu fiz bastante desenho, inclusive compramos xadrez, eu brincava de alguns jogos no hospital com os acompanhantes que estavam lá, para passar o tempo, para a gente conseguir dar a volta nesse sofrimento que a gente estava tendo no hospital, né? Então, assim, voltando um pouquinho atrás, antes de eu passar para a dieta diretamente na sonda, até a sonda ajeitarem a sonda, parar de vazar, eu estava só com a dieta na veia, que eu estava falando. E as minhas veias dos braços já estavam todas rasgadas, vamos dizer assim, estouradas já. E lá no hospital, não sei porquê, mas parece que as veias tinham medo das enfermeiras, dos médicos, sumiam as veias, ficavam muito fracas. Ao ponto de eles usarem 2 veias, tanto de um lado quanto do outro pescoço. Me parece que foram dos 2 lados que usaram as veias. Até que uma dessas situações começou a me dar complicações também e eu tive que retornar. Uma vez já estava no quarto daí tive que retornar para a UTI por causa que estava dando complicações, me deu muita febre e tal. Aí nos braços não tinha mais lugar para eles deixarem essa alimentação, isso antes da dieta dar certo, a dieta integral. E o que aconteceu? Tiveram que mudar para minhas pernas, procurar ver nas minhas pernas, nos pés, porque nos braços não achava mais. Tava tudo picado, as veias estavam duras, e então foi complicado. Mas a gente superou. E uma coisa importante que eu acho que é válido a gente registrar é que o acompanhante ele precisa ter bastante atenção no hospital, principalmente no hospital universitário. Não quer dizer que em outro hospital não aconteça isso. Mas eu vou citar uma cena bem rapidinho aqui, que me marcou muito. Se não fosse a minha mãe na ocasião, para ter prestado atenção numa das pessoas que veio aplicar uma dieta, ela ia colocar uma dieta que era para colocar na jejum, ela estava colocando na veia. Tu acredita? E aí deu um bate-boca básico, assim, entre a minha mãe naquela ocasião que estava me acompanhando e a pessoa. Até que ela chamou a enfermeira e a enfermeira falou, de fato está sendo trocado. Essa dieta aqui é para jejum e não para veia. Então, se não fosse minha mãe ver, eu não tinha percebido aquilo. Então é bem importante que o acompanhante também sempre fique muito atento nesses detalhes. Se vai acompanhar alguém no hospital, ele vai para uma missão muito grande, muito forte. Que de estar ali ativamente acompanhando para também não dar possíveis erros, vamos dizer assim, em algumas coisas bem simples, vamos dizer, como era essa. E aí, quem sabe, ia me dar um problema bem maior. Então, para ir encerrando esse vídeo, gente, eu falei que a quantidade de dieta era um dos quesitos para a gente voltar para casa. E, gente do céu, pensa no treco que demorou para chegar num volume que os médicos queriam que eu chegasse. E nesse intervalo de tempo, gente, eu tive que fazer várias coisas assim simples do meu alcance, sem fazer esforço, para o tempo ir passando. E os acompanhantes foram fundamental nisso. Então, assim, em resumo, prestar bastante atenção no que eu
os atendentes do hospital vão fazer com a gente, as aplicações, o cuidado da higiene, muito cuidado. Quando as pessoas vão visitar a gente, eles lá no hospital, apesar de todos os cuidados que eles tomavam, eu ainda falei anteriormente que eu peguei uma bactéria. As pessoas que iam visitar tinham que trocar roupa, usar uma máscara, usar um avental, usar um roupão, e virava um robôzão assim para entrar lá no quarto. Até porque depois de de alguns dias eu fui para uma ala que era uma ala de maior cuidado ainda, que era a ala que tinha essa bactéria, que agora não lembro o nome. Mas é muito importante que as pessoas que vão visitar, que vão acompanhar, respeitem as regras o máximo possível. Tanto para ajudar a cuidar da pessoa que está em tratamento, quanto para ajudar as pessoas que também estão próximas ali no leito, ali, que estão internadas também. Certo? Esse foi basicamente um pouco desse vídeo que eu estou falando sobre a questão da dieta. E a gente vai continuar falando mais para frente de outros vídeos, em outros vídeos sobre a importância desses cuidados no hospital. Beleza? Se contribuir com alguma coisa, dá uma curtida aí no vídeo,